Sonhos. Durante muitos anos, o sonho de coexistência pacífica entre humanos e mutantes foi o que norteou a vida do Professor X e a ação dos seus X-Men. Recentemente, após muitos golpes, duros golpes, o sonho do Professor X mudou, deu origem a um novo sonho, o sonho de Krakoa, o país mutante, a nação mutante, até a último grão de terra do país, pois o próprio país, a própria ilha é mutante, e onde os mutantes ditam as regras da economia mundial e não mais se submetem a ninguém. Se eu disser a você que, em que pese que o Professor X teve todo tipo de decepção e sofrimento no meio do caminho, outra pessoa é responsável pela transformação do sonho de Xavier. Mais do que isso, que essa pessoa está tentando, está lutando para que o sonho de Xavier seja transformado há anos. Essa personagem é o alvo, é a principal personagem do nosso vídeo de hoje da playlist X-Men Principais Personagens, Moira X, ou simplesmente Moira X. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o canal Fator X, nosso canal sobre X-Men. Hoje, aqui com a nossa playlist X-Men Principais Personagens, onde nós fazemos a biografia dos heróis mutantes e de seus personagens, os personagens que orbitam os X-Men, orbitam as equipes X, personagens do universo Marvel. E hoje nós vamos trazer Moira X, a popular Moira McTaggart do universo mutante, e que sofreu um retcon muito importante recentemente. Então hoje nós vamos contar todos os eventos da vida de Moira, organizados, elencados, a partir desse retcon, a partir dessas novas revelações sobre o seu passado, feitas aí na nova série mensal dos X-Men, escrita pelo Jonathan Hickman, publicada aqui no Brasil pela Panini. Vamos começar com a cronologia estabelecida pelo Jonathan Hickman em X-Men 2, que foi publicado originalmente em House of X número 2 nos Estados Unidos, minissérie que no Brasil recebeu o nome de Dinastia X e que está encadernada nesse volume. Primeiro eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui sobre a matemática dessa cronologia. O Jonathan Hickman estabelece os eventos como acontecidos no ano 26 da cronologia, no ano 15 da cronologia, no ano 10, mas ele conta como ano 1 o nascimento de Moira McTaggart. Isso é muito importante, porque se ela nasceu no ano 1, com 0 anos de vida, ela fez um ano no ano 2. E eu vou contar aqui, nesse vídeo, como o vídeo é sobre a personagem, as coisas com base na sua idade. Então, por exemplo, quando eu chegar lá no ano 52 da cronologia, Moira McTaggart está com 51 anos de idade. Isso é importante que se você for conferir aqui na tabelinha que tem aqui dentro, contando todos os eventos na vida de Moira, você vai achar que eu me enganei. Mas na verdade tem a ver com essa opção que ele fez, dizendo que o momento do seu nascimento é o ano 1 dessa nova cronologia. Partindo desse princípio, Moira McTaggart nasceu 51 anos atrás, em uma outra linha temporal. Aos 12 anos de idade, teve uma febre alta, que inclusive fez seus pais acreditarem que ela não sobreviveria, mas ela não só sobreviveu, como sobreviveu sem sequelas. O que eles não sabiam é que aquilo era a sua transformação, era a manifestação de seus poderes mutantes. Poderes que permaneceram com ela a vida inteira. Ela se casou, teve filhos, teve netos e aos 73 anos de idade morreu de ataque cardíaco. Foi só então que seus poderes foram usados pela primeira vez, pois a habilidade de Moira era reencarnar novamente no útero da própria mãe, lá no início, antes até do início da sua vida propriamente dita, com todas as memórias de sua vida pregressa. Assim, Moira viveu mais 8 vidas, até que chegou à sua vida atual, a 10ª vida, no universo Marvel 616. Aos 16 anos de idade, Moira McTaggart conhece o Professor Xavier, que ainda ia se tornar o Professor X dos X-Men. Ela dá acesso às suas memórias das vidas passadas que ela teve e ao destino que os mutantes sofreram em todas essas vidas, onde eles foram caçados até o extermínio pelos humanos e por suas máquinas. Ela e Xavier vão ter um relacionamento de curta duração, mas eles já tiveram esse relacionamento em outros momentos, em outras vidas anteriores de Moira, então ele logo se desgasta. Ainda assim, eles mantêm contato esse tempo todo, e Moira está lá nos bastidores de toda a fundação dos X-Men. Aos 24 anos, Moira se casa com Joseph McTaggart, ganhando aí o sobrenome com o qual nós a conhecemos, né? Moira McTaggart. Aos 26 anos,
ela funda o seu Instituto de Pesquisas Genéticas na Ilha Muir e começa a receber mutantes para ajudá-los a treinar seus poderes, a exemplo do que o professor X faz na Mansão Xavier, nos Estados Unidos. Nesse período, Moira vai inclusive receber Magneto, transformado de novo em criança, no confronto com outro personagem com poderes grandiosos. Magneto foi reduzido à idade de um bebê e ele é entregue a Moira para que seja cuidado por ela lá no Instituto. Além desse Magneto, esse bebê Magneto, Moira também recebeu outros 4 mutantes, que são os personagens que depois seriam recrutados por Xavier durante os eventos de Gênese Mortal. O que aconteceu? Os X-Men que o Professor X treinou durante todo esse tempo foram capturados por Krakoa Ilha Viva. Xavier precisava de uma equipe para resgatá-los. Então ele vai até Moira e pede para conversar com seus alunos e então pedir para os seus alunos, que eu digo os alunos de Moira, que os ajudem a socorrer os X-Men. Eles aceitam, mas infelizmente, aparentemente, todos eles perdem a vida durante aquele que seria o resgate de Ciclope, de Scott Summers. Aí nós vamos para os eventos de A Segunda Gênese. Aqui em A Segunda Gênese, o Professor X, já com Ciclope, reúne uma nova equipe de X-Men, aquela que se tornaria a equipe de X-Men mais popular de todos os tempos. Só que ele mexe nas memórias de Ciclope e a única pessoa portadora do seu segredo, ali, portadora do fato de que houve uma equipe intermediária e que ela toda foi deixada em Krakoa, é a própria Moira. Moira guarda esse segredo consigo. Aqui nesse volume é bem interessante porque fatos muito importantes da vida de Moira também são contados aqui. Ela vai ser apresentada aos X-Men como governanta da Mansão X pouco depois das primeiras aventuras da equipe, pois ela volta já sem ter seus alunos para cuidar, a ajudar Xavier diretamente em seu sonho nos Estados Unidos. Aqui também Magneto, que estava aos cuidados dela, vai ser trazido de novo à idade adulta por Eric Scarlatti, um agente do Império Shi'ar. O que a gente não sabe nesse momento é que ele sofreu pequenas modificações de engenharia genética por parte da própria Moira McTarget. E essa não é a primeira vez que ela faz isso. Aos 30 anos, Moira teve um filho, o mutante Proteus. Nós sempre acreditamos que esse filho era filho dela com Joseph McTarget. Mas aqui, na nova série dos X-Men no número 4, na revista que equivale à Dinastia X número 6, nós temos anotações do Diário de Moira, onde ela diz que ela e Xavier precisavam de um mutante para que seus planos fossem executados, que fosse capaz de alterar a realidade. Ela não usa o termo alterar a realidade, diz que dar um empurrão na realidade. E que o conhecimento de genética dos dois poderia produzir tal mutante. E nós temos também aqui, nesse arco Dinastia X e Potências de X, que são os 4 primeiros números dessa coleção nova dos X-Men, os famosos protocolos de ressurreição de Krakoa, o novo jeito que os X-Men descobriram de se trazer a si mesmos de volta da morte. Esses protocolos estão melhor explicados no nosso vídeo de Dinastia X e Potências de X, que eu vou colocar aqui nos cards, que já abre explicando aí os protocolos. Mas eu recomendo a você a playlist toda para você entender melhor o cânone de Moira. Bom, aqui nessa anotação do diário tem isso, mas não é só isso que corrobora o fato de que o filho de Moira McTarget provavelmente é fruto de engenharia genética, mas também que ele talvez não seja nem filho de Joseph McTarget. Isso porque no número 3 da revista tem um pequeno detalhamento de como funcionam esses protocolos de ressurreição que eu dei de exemplo aqui para vocês. E esses protocolos de ressurreição permitem os X-Men criarem novos corpos para suas consciências que o Professor X transporta para esses corpos. Ele faz upload das consciências deles, as mantém armazenadas por causa deles morrerem e depois traz de volta. Ele pode fazer isso com qualquer mutante. E Proteus, especificamente, tem o poder de possuir outras pessoas. Ele é etéreo, ele é desincorporado. E quando ele faz isso, ele drena a essência vital daquele corpo que ele está usando. Então Proteus tem que ficar recebendo mais corpos do que os outros X-Men. E aqui, uma anotação do processo de ressurreição, nós vamos ver que Proteus usa corpos criados com base na genética de Charles Xavier. Por que isso? Será que esses corpos duram mais? Eu, particularmente, tenho uma teoria de que Proteus seja filho do Professor X e que ele e Moira, ou talvez só Moira, mas usando seus conhecimentos e até sem o consentimento dele, tenham engendrado essa criança geneticamente. Depois disso, nós passamos para os eventos de Magneto Triunfa, esse encadernado da Panini aqui. Aqui, já na primeira edição, nós vamos ver Moira começando a se aproximar de Banshee,
Sean Cassidy, um dos novos X-Men recrutados lá durante a segunda Gênese. Nós vamos ver o interesse amoroso dos dois fluindo, né, assim, ficando mais profundo. E vamos ver no final desse volume, quando Banshee fere suas cordas vocais no Japão ao lutar contra Moises Magnum, que está tentando dominar o Japão, tentando fazer todo o Japão de refém com terremotos que ele é capaz de produzir. O Banshee vai continuar agindo com os X-Men depois disso, mas usando mais suas habilidades de luta corporal e seus conhecimentos de inteligência, porque ele era um agente da Interpol antes de ser um super-herói. E ele e Moira vão continuar estreitando laços. E aqui, em A Saga da Fênix Negra, nós vamos conhecer Proteus, sobre quem eu fiz esse parênteses agora há pouco, o filho de Moira McTaggart. Durante a luta contra essa entidade, contra esse mutante, ele vai trocando de corpo, passando cada vez mais para o corpo de outras pessoas e consumindo eles. E quando ele pula para o corpo do pai, esse corpo também não dura muito. Inclusive, é depois de deixar o corpo do pai que ele vai ser derrotado pelos X-Men, principalmente por Colossus. Aqui vai ser dado como morto. Veja, o corpo do pai, com supostamente a mesma base de DNA, a mesma base genética dele, também não sustentou de maneira permanente ou mais duradoura que os outros. Mas o corpo de Xavier, aparentemente, o faz na nova fase do Jonathan Hickman. E aqui nós voltamos de novo à Dinastia X2, né, que foi publicada em X-Men número 2, nesse mesmo exemplar aqui. Porque aqui nós vamos ver Moira McTaggart e o Professor X indo procurar Magneto para recrutá-lo para o sonho dos dois, para a construção do que no futuro um dia se tornará a nação de Krakoa. E aqui é importante porque Magneto realmente aderiu aos ideais de Xavier e de Moira durante um tempo. Foi logo depois dos eventos publicados em Biblioteca Histórica Marvel, número 5, recentemente publicada pela Panini, recontando aí, republicando histórias importantes dos X-Men. Quando Magneto quase matou Lince Negra, a recruta mais jovem dos X-Men na época, recrutada inclusive durante a saga anterior que eu mostrei aqui, a saga da Fênix Negra, e se sentiu muito culpado por isso. E essa edição adiciona mais uma camada ao Magneto, a essa decisão de Magneto, ao Magneto também ter acesso, graças aos poderes de Xavier, aos futuros que Moira presenciou em suas 9 vidas anteriores. Magneto, Xavier e Moira, então, continuam trabalhando juntos durante um tempo em que pese que eles estão separados, e aí cada um vai cumprir suas missões. O próprio Professor X vai para o Império Shi'ar, Magneto vai passar a dirigir o Instituto para Jovens Superdotados do Professor Xavier. Moira, desde os eventos de A Saga da Fênix Negra e da Morte de Proteus, está com Banshee na saga na Ilha Muir, no Instituto da Ilha Muir, né, onde eles vão ficar juntos, inclusive até os eventos de A Saga da Ilha Muir, que eu falei por engano aqui agora. E nós vamos ter outra anotação importante no Diário de Moira, que está aqui, né, no número 4 da revista X-Men, publicado originalmente em House of X, número 6, lá nos Estados Unidos, que está encadernado nesse volume aqui, que se refere aos eventos aqui de Gênese Mutante volume 2, porque aqui vai acontecer a ruptura entre os três. E por que essa ruptura vai se dar? Porque lá, quando Magneto estava sob custódia de Moira, após ter sido reduzido à idade de um neném, ele sofreu engenharia genética por parte de Moira. Vejam, a mesma Moira que muito provavelmente criou seu próprio filho por engenharia genética ou fez mudanças no feto, ainda em seu ventre, né? Então, esse Magneto que nós conhecemos, que aderiu aos sonhos de Xavier depois dos eventos lá de Biblioteca Histórica Marvel número 5, quando ele quase matou Lince Negra, tinha sofrido engenharia genética para que seus poderes funcionassem num nível um pouco mais brando, mais baixo, e não afetassem tanto o funcionamento do ferro do seu sangue em seu cérebro, né? Então a alta atividade magnética em seu cérebro impedia Magneto de poder pensar claramente. Moira regulou isso para que ele pudesse tomar decisões mais sensatas. Ela chegou à conclusão que a primeira vez que ele usou seus poderes, tudo que ela havia modificado nele não valeu mais, se desfez automaticamente porque ele excedeu o nível ali de controle que ela tinha estabelecido. Independente disso, ao descobrir que sua mente foi mexida por ela, né, e ao achar que inclusive Xavier fez parte disso, Magneto surta durante esse volume aqui e vai romper com os dois, né? E agora a gente adicionou mais camadas a esse evento ao ver que ele está inserido ali na cronologia da vida de Moira X. Moira vai se sentir realmente muito culpada por tudo que fez, vai inclusive se afastar do Banshee nesse período,
vai voltar para a Ilha Muir sozinha. Vai ficar lá durante muito tempo, ainda aparecendo hora ou outra nas aventuras dos X-Men, mas sem a devida importância. Moira vai ter sua atenção chamada de novo para a causa mutante após os eventos de E de Extinção, encadernado nesse volume aqui da coleção Salvati, de gráficos novel Marvel, e também publicado originalmente no Brasil em X-Men número 10 da Panini. Aqui, infelizmente, o próprio Magneto, à primeira vista, pelo menos depois nós vamos saber que ele está vivo, e toda a população de Genosha é morta por sentinelas controlados por Cassandra Nova Xavier, a irmã do Professor X. E é isso que faz Moira sair da geladeira onde ela estava desde a ruptura dos três amigos e voltar a se tornar ativa. Importante, eu vou elencar isso quando eu contar o próximo evento para vocês, mas isso aqui é um erro cronológico muito importante que o Jonathan Hickman cometeu, viu, pessoal? Próxima edição importante para o cânone de Moira, nós não temos encadernada, não existe encadernada. Foi publicada originalmente em X-Men número 6 da Panini. E aí eu acho que você já consegue perceber o erro. X-Men número 6 e a X-Men anterior que eu falei para vocês, que era a número 10, da primeira série publicada pela Panini, tá? Não dessa série nova do Jonathan Hickman. Isso é muito importante porque isso é um erro, né? Vejam, eles disseram que depois dos eventos de extinção é que Moira fica muito abalada e decide voltar a agir. Só que o evento que eles contam em seguida, que é o evento que eu vou contar aqui para vocês agora, que aconteceu em X-Men número 6, ou seja, na revista que foi publicado 4 meses antes dos eventos de extinção. Qual evento é esse? O evento conhecido como O Fim do Sonho. O momento em que Moira, já cada vez mais preocupada com os rumos que a raça mutante está seguindo, cada vez mais preocupada com o que pode acontecer à raça mutante, caso continue nesse curso e se lembrando dos futuros que ela já viu em suas vidas anteriores, procura Xavier e decide forjar sua própria morte. Então, utilizando um golem Shi'ar, uma cópia de seu corpo, criada por tecnologia Shi'ar, a qual Xavier já tem acesso desde a Segunda Gênese, quando ele conheceu Lilandra e teve o contato com todo o Império Shi'ar lá durante a origem da Fênix, né? Usando essa tecnologia, eles criam um substituto para o corpo de Moira, que vai morrer durante os eventos de O Fim do Sonho. Durante O Fim do Sonho, Moira aparentemente morreu do vírus legado, que poucas pessoas sabiam, inclusive, que ela tinha sido contaminada, mas logo veio a público uma humana tinha sido contaminada pelo vírus. Isso porque ninguém conhecia seus poderes, somente ela e Xavier. E existia até uma teoria para justificar por que uma humana foi contaminada pelo vírus legado. O fato dela ter tido um bebê mutante, gestado o bebê mutante, pode ter, naquela troca de DNA que tem ali pelo cordão umbilical, pode ter ali a tornado a hospedeira perfeita. Mas hoje nós sabemos que tudo isso é falso. Quem morreu foi um golem Shi'ar e Moira se tirou de cena para se preparar todos os eventos que culminam agora com o número 1 da revista X-Men. E é nesse período de sua falsa morte que Moira McTarget engendra todos os eventos que levam a esse número 1 aqui, o número 1 da nova revista X-Men. Aqui Moira vai então iniciar junto com Xavier e Magneto, eles vão se reagrupar, tanto Moira quanto eles passaram por muitas experiências, né? Xavier morreu pelas mãos de Ciclope durante os eventos de Vingadores vs X-Men, ficou anos sendo torturado no plano astral pelo Rei das Sombras, inclusive para escapar de lá, chegou inclusive a roubar, negociou com ele, mas pegou o corpo que era de Fantomex, um dos X-Men, uma coisa que o Xavier que nós conhecemos nunca faria. O próprio Magneto também já voltou a atuar do lado dos X-Men várias vezes nesse período e recentemente foi a um futuro onde ele viu a raça mutante exterminada novamente agora por um tal vírus carniceiro que torna humanos ciborgues e esses ciborgues se voltam para caçar os mutantes. Esse Magneto, sem vistas à sobrevivência mutante no futuro. Esse Xavier, radicalizado por todas essas experiências que eu descrevi aqui, vão aceitar a proposta de Moira e com Moira nos bastidores, sem que os X-Men saibam que ela está viva, vão engendrar todos os eventos que levam ao estabelecimento de Krakoa como uma nação mutante. E aí, nós vamos ter todos os eventos que se passam no tempo presente durante a saga Dinastia X e Potências de X, que ocupa os 4 primeiros números dessa nova revista X-Men. Desde então, a revista X-Men mensal dos Estados Unidos começou a ser publicada a partir do número 5 dessa revista aqui, na fase que a gente chama de Aurora do X, e desde lá nós não vimos mais Moira, apesar de sabermos que ela
está oculta, puxando ali as cordinhas de Magneto e de Xavier, escondido em Krakoa, até da própria Krakoa, num lugar chamado Lugar Nulo, onde foi plantada uma semente krakoana, que impede que a própria consciência de Krakoa tenha conhecimento da existência de Moira ali. E esse foi o nosso resumo da vida de Moira X, né? Da 10ª vida dela, mais especificamente, que é a vida que se passa no universo 66, no universo Marvel atual. As outras vidas de Moira X nós vamos abordar no X-Men Sagas desse domingo, viu, pessoal? Nós vamos trazer aqui X-Men Sagas, as muitas vidas de Moira X, contando todas as 8 vidas ali no intervalo dessa sua primeira vida que ela levou como humana, sem ter conhecimento da causa mutante, e da 10ª, contando uma a uma nesse X-Men Sagas do domingo, pois são sagas à parte que foram contadas ali dentro de Potências de X e Dinastia X, mas de modo passageiro, e a gente vai esmiuçar isso melhor para vocês nesse domingo. Então, volte aqui no domingo para assistir o nosso X-Men Sagas, para assistir as muitas vidas de Moira X, completar o cânone da personagem, entender tudo sobre ela. E eu citei a Aurora do X, né? A fase atual dos X-Men, em seguida a Dinastia X e Potências de X, mas na qual ela não deu as caras ainda. E nós vamos ter vídeo extra sobre a Aurora de X esse mês também, perdão, essa semana também, trazendo aí X-Men número 10, o último exemplar da revista X-Men que eu adquiri esse mês, contando mais histórias, mais revistas mensais dos mutantes, todas derivadas dos eventos de Dinastia X e Potências de X. Então espero você aqui para esses 2 vídeos. No mais, agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que você volte, como eu já disse, e até a próxima.